Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio do canal 3D SNC, trazendo mais um vídeo sobre a nossa série Banco de Dados para a Web. E nesse vídeo eu estou trazendo uma pequena revisão, tá bom? Eu estarei fazendo pelo menos umas 2 revisões, para que depois a gente possa continuar do ponto em que paramos. Estou fazendo isso porque conforme os vídeos foram passando, né, você percebeu que foi ficando um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Então, para a gente não perder, né, essa ideia que nós conseguimos adquirir lá no começo, eu estarei trazendo essa revisão. Essa é a revisão número 1. E aí nós vamos rever algumas coisinhas bacanas e básicas para a gente poder tocar o nosso projeto e seguir em frente, tá bem? Então primeiro você vai vir aqui no SQL, tá? Eu vou criar aqui uma tabela, eu vou usar o Create Table. Essa tabela eu vou chamar de T1, tá? Tabela 1. E aqui eu vou abrir o parênteses e dentro do parênteses eu vou colocar os campos para essa tabela. O primeiro vai ser ID T1, ele vai ser do tipo inteiro e vai comportar até 5 caracteres. Esse campo ele vai ter o auto increment, tá? Ou seja, os números aqui nesse campo serão adicionados de forma automática e serão incrementados também de forma automática. Esse campo é a chave primária da nossa tabela. E aí nós teremos mais um campo. Esse aqui eu vou colocar como texto, né? O tipo vai ser varchar e eu vou guardar até 60 caracteres. Tá legal? E aqui eu vou colocar o not null, porque esse campo não poderá ficar vazio. Então eu estou criando uma tabela com 2 campos. O primeiro é o IDT1 e o segundo é o campo texto. Tá legal? E aí você vai clicar em executar. A nossa tabela foi criada, né, e agora nós podemos fazer a inserção. Depois podemos fazer mais alguns ajustes na tabela se for necessário. Então voltando aqui para a nossa caixa do Query, a nossa tabela tem apenas 2 campos. O primeiro é a chave primária e é um campo que é auto increment, quer dizer, os valores que serão colocados ali dentro entrarão automaticamente. Então vamos inserir os nossos primeiros registros. Insert into T1. O nome do campo que nós vamos preencher é o campo texto, apenas ele. E aí nós colocamos values. E aqui dentro do parênteses nós vamos colocar, inclusive dentro de aspas, pode ser simples ou duplas, né? Eu vou colocar os textos. Então, por exemplo, Hello World, tá? Esse é o nosso primeiro texto, vírgula. Segundo texto, bem-vindo ao MySQL. Aqui você pode colocar vírgula, tá bem? Depois da vírgula você coloca mais um parênteses para poder inserir mais um registro. Vírgula de novo, bem-vindo ao MySQL. Vamos aprender SQL, é mais um registro. E esse quarto aqui é curso de SQL. Vamos ver o próximo. Curso de banco de dados. E aí, já está ótimo, pessoal. Vou finalizar com essa parte aqui. Então, na nossa tabela T1, nós estamos inserindo, através do comando insert, 5 registros. Nós temos, para o nosso campo texto, o Hello World, o bem-vindo ao MySQL, o vamos aprender SQL, curso de SQL e curso de banco de dados. São os textos que eu estou colocando aqui. Tá legal? Aí você pode clicar em executar. Nós acabamos de inserir 5 linhas na nossa tabela T1. Voltando para a caixa do Query, nós vamos fazer o seguinte agora. Depois que você tem uma tabela e você tem alguns registros, você pode usar determinados comandos. Por exemplo, o select ele é usado para você fazer uma consulta. Então eu coloco select. Se eu colocar o asterisco e depois o from,
O que significa esse asterisco? São todos os campos da tabela. Qual tabela? T1. Então, a leitura ficaria mais ou menos assim. Selecione todos os campos. Esse from é o da, né, representando aqui a origem, né, de onde? Da tabela T1. Então, selecione todos os campos da tabela T1. E aí eu posso clicar em executar. E aí nós temos a tabela T1, ela tem dois campos, o ID T1 e o campo texto. E aí nós conseguimos trazer aqui os dois campos e os 5 registros. Voltando para a caixa do query, podemos ainda utilizar a cláusula where, que significa onde. Então a nossa consulta ela muda um pouco agora. Fica select, ou seja, selecione todos os campos da tabela T1 onde o ID é igual a 1. Tá? Então eu posso fazer assim, eu clico em executar. Opa, é ID T1. ID T1 igual a 1. Executar. E aí você pode ver que ele trouxe apenas o Hello World. Por quê? Porque nós pedimos todos os campos da tabela T1, onde o ID T1 é igual ao número 1. E igual ao número 1 é o nosso primeiro registro. Eu posso fazer assim também. Menor que 5. Então é para trazer todos os campos da tabela T1, onde o ID T1 é menor que 5. Executando. E aí ele trouxe aqui 4 registros. E aí você pode continuar os seus testes. Você pode colocar, por exemplo, menor que 4, menor que 3. Se quiser pode ser maior que 3, né? Maior que 4. Então esses são os sinais que você pode usar aqui. Pode ser, por exemplo, maior ou igual a 2. Então ele vai trazer todos os campos da tabela T1, onde o ID T1 é maior ou igual a 2. Clicando em executar, você vai ter aqui os resultados, olha lá, a partir do 2. Até porque eu pedi maior que 2, 3, 4, 5, e igual a 2, tem aqui. Voltando para a caixa do query. Então, usando o comando select, você faz uma consulta na sua tabela. Usando a cláusula where, você estabelece uma condição. Caso você queira, vamos colocar assim. Caso você queira ordenar a sua consulta, você vai utilizar o order by. E aí você precisa de um campo que contenha números. O campo que contém números é o ID T1. Então, olha só. Ordenando por ID T1, né? E aí nós temos duas palavrinhas-chave. Quais são? AS, AS e C. Quando eu coloco order by, ou seja, ordenando por ID T1 de forma ascendente, eu quero dizer que os registros aparecerão do menor para o maior. E aí, executando, você vai ter aqui o resultado lá, do menor para o maior. Se você colocar desce, aí fica do maior para o menor. Olha lá, do maior para o menor. E aí nós aprendemos também a utilizar o limit. Então o limit, ele vai servir para você limitar a quantidade de resultados. Eu coloco o limit 3. E aí ele vai trazer apenas 3 resultados. Executando. E aí estão os resultados. Apenas 3 registros. Por quê? Porque eu utilizei o limit. E o limit ele vai no final aqui da nossa consulta. Pelo menos até esse momento, final da consulta. Então, o select pode ser usado dessa forma. Lembrando que você também pode tirar o asterisco e colocar o nome do campo que você deseja. Por exemplo, ID underline T1. Se quiser um outro campo, vírgula, nome. Aí ele vai trazer os dois. Ou se quiser... Opa! É isso mesmo. Se quiser apenas o nome, você deixa. Selecione o nome. Não é nome, é texto. Texto.
selecione o texto da tabela T1, ordenando por ID T1 de forma decrescente, ou seja, descendente, e limitando a quantidade de registros em 3 registros. Executando, ele vai trazer apenas o campo texto. E aí está, só o texto. Então é assim que você vai poder fazer uma consulta. Tá legal? Então esse aqui é o nosso comando select. Vamos ver agora, nessa nossa primeira revisão, como que você pode atualizar um registro. Tenta lembrar de que quando nós criamos a tabela, nós colocamos para o nosso primeiro campo a chave primária, que é o ID T1. Então o ID T1 ele é a nossa chave primária. Tá? Veja só, eu vou colocar update table, né? Opa, não precisa, update TB, foi TB que eu coloquei? Atualizar a tabela, TB1, né? Acho que foi isso que eu coloquei, T1. Olha só, acabei de criar e acabei de esquecer o nome. Update T1, setando, olha só, atualize a tabela, eu posso colocar aqui table, tá? Esse update é atualizar, atualize T1, setando o campo texto com o valor Hello World, com exclamações aqui no final e ponto e vírgula aqui também. Ah, ele está reclamando que não há necessidade. Então, tá aí, atualizando T1 e setando com esse valor o campo texto. Eu clico em executar. Então aí está. Eita, que legal! 5 linhas foram afetadas. Por que isso aconteceu? Porque eu apenas falei assim, ó, atualize a tabela 1 ou a tabela T1 setando o campo texto com o valor Hello World. Só que eu não estabeleci uma condição. O que ele fez? Ele atualizou todos os 5 registros. Então, todos os 5 registros eles estão com Hello World. Vamos dar um select para a gente ver o que aconteceu. Select asterisco from T1. Executando. Olha lá, tá vendo? Quando eu dei um update sem estabelecer uma condição, ele atualizou toda a minha tabela. E isso não foi interessante. Bom, vamos fazer o seguinte. Update T1, setando o campo texto com o valor bem-vindo ao curso de MySQL. Vamos utilizar agora uma condição. Where, que significa onde o ID T1 é igual a 2. Então ele vai atualizar a tabela 1, setando o campo texto com o valor bem-vindo ao curso de MySQL, onde o where aqui é o onde, né? É para a gente estabelecer uma condição. Onde o ID T1 é igual a 2. E ponto e vírgula aqui no final. E aí você clica em executar. Então apenas uma linha foi afetada. Por quê? Porque nós estabelecemos uma condição com where. Vamos atualizar o campo com o ID T1 igual a 3. Então olha só. SQL é uma linguagem de banco de dados. Então eu estou atualizando a tabela 1, setando o campo texto com o valor SQL é uma linguagem de banco de dados, onde o ID T1 é igual a 3. Executando, uma linha foi afetada. Vamos continuar. Vamos atualizar o ID número 4 e depois também o número 5. E aí essa parte aqui do update a gente já fica mais craque, né? Para o ID número 4, eu vou setar esse campo texto com o valor pratique bastante SQL. E aí clicando em executar,
uma linha foi afetada. Voltando para a caixa do carry, vou atualizar o número 5. E aí nós vamos colocar o seguinte texto. É com a prática que vem a perfeição. Então esse campo texto está recebendo esse valor aqui, onde o id T1 é igual a 5. Executando. Pronto, uma linha foi afetada. Então nós usamos aqui até o momento o comando insert, depois o update, né? Nós já usamos select, o select você já está craque em utilizar o select T1. Não pode esquecer o nome da tabela, é T1. Select all from T1. Executando. E aí estão os resultados. Então nós temos Hello World, o bem-vindo ao curso de MySQL. O SQL é uma linguagem de banco de dados. Pratique bastante SQL e é com a prática que vem a perfeição. Então foram esses os valores que nós atualizamos. E aí está faltando agora, só para a gente completar esse primeiro momento, essa nossa revisão número 1, nós vamos utilizar o comando delete. Tá? Então, delete, espera só um pouquinho, delete T1, delete from, porque a gente tem que falar de onde, né? Então, ó, delete from, que seria isso? Seria delete da tabela T1, where, onde o id T1, id T1 é igual a 5. Então veja, o comando de delete também não é tão difícil assim. Você coloca delete, o from, depois o nome da tabela e depois a condição, não é? Então, ó, delete da tabela T1, onde o id T1 é igual a 5. E aí você clica em executar. Uma linha foi afetada e aí o registro que tinha o id T1 igual a 5 foi excluído. Vamos excluir mais alguns. Delete from T1, onde o id T1 é igual a 4. E aí nós vamos executar. Mais uma linha foi afetada. E aí agora a gente vai aplicar aqui um select para ver o que nós temos na tabela T1. Então, olha lá. Select all from T1. Executando. Como nós deletamos os dois últimos registros, sobrou apenas o número 1, o 2 e o 3. Então, com isso, nós chegamos ao final da nossa primeira revisão, né, onde nós aprendemos a criar a tabela e também aprendemos aqui, ou estivemos dando uma olhada novamente nos comandos insert, update, delete e, por que não falar sobre esse também, o comando select. Tá? Então essa foi a nossa revisão, onde utilizamos aí o create, que é para criar a tabela, o select, o insert, o update e o delete. Tá legal? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esqueça de comentar, que é muito importante. Fala o que você tem achado desse curso, né? Fala se você tem achado simples, se é muito difícil. Ou seja, o seu comentário é de suma importância para que possamos produzir, né, vídeos com, vamos dizer assim, um direcionamento melhor para aquilo que você está precisando. Faço como sempre aquele pedido, né, para que você curta, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva no canal. E aí eu te vejo no próximo vídeo, que vai ser a nossa revisão parte 2. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até o nosso próximo vídeo.